A tese do golpe, que insiste tanto o governo Lula e também parte do Supremo Tribunal Federal, subestima a inteligência dos brasileiros, subestima a capacidade de interpretação dos brasileiros e comete um erro grave, crasso, justamente aí. Vamos lá, sejamos justos conosco, com todos nós, os brasileiros. Nós estamos aprendendo sobre o que é democracia desde o final dos anos 70, no início da redemocratização. Esse país teve os anos 80 extremamente turbulentos. Tivemos uma Constituição nos anos 80, a volta do voto direto, manifestações que antecederam. Tivemos depois a tentativa de melhorar e conseguimos também a estabilidade da moeda. Tudo isso foi visto e revisto pelos brasileiros. Aí aparece um governo que tem um histórico de corrupção gigantesco, um histórico de ligação agora, neste momento, a gente está vendo aí, de se juntar ao Supremo Tribunal Federal num consórcio contra o Congresso Nacional. Vou dar um exemplo prático do que eu estou dizendo aqui. Há uma notícia, inclusive, que se essa medida provisória da reoneração, que o governo voltou, embora o Congresso já tenha derrubado os vetos do presidente, é que se por acaso isso não passar no Congresso, vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ou é uma afronta ao Congresso Nacional. Onde você acha que os brasileiros iriam cair nessa história? Não tem como, porque é orgânico o aprendizado que o brasileiro teve durante todas essas décadas. Não é de graça. Não raros brasileiros gostam de se subestimar ou de criticar uns aos outros. É um erro, porque problemas existem em todas as sociedades do mundo. Eu posso lhes dizer que dedico boa parte da minha vida a entender o pensamento brasileiro. E posso lhes dizer claramente, aprendemos muito durante essas décadas. Essa é a razão pela qual 80% simplesmente, com todas as imagens que vimos, mas também com todo esse ano em que o governo não entrega imagens que poderiam revelar o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu, aliás, a mando de quem, como aquilo tudo se deu. Viu, obviamente, todo o processo da CPI ser sabotado pelos governistas, sendo que CPI é uma ferramenta da oposição. Bom, viu tudo isso acontecer, inclusive um general, comandante do GSI, amigo do presidente Lula, nas imagens aparecendo, e até agora nada aconteceu com esse sujeito. Aconteceu com o governador de Brasília, com o secretário de Segurança de Brasília, com milhares, centenas de brasileiros, mais de 1000 brasileiros que foram presos, e com pessoas que estavam ali envolvidas, nada aconteceu. Os brasileiros sabem interpretar textos, sabem interpretar imagens, sabem ler, escrever e sabem o que aconteceu. E sabem o que é democracia, sabem o que é golpe, sabem o que é terrorismo, sabem o que é tudo isso. Sabem até muito melhor do que essas autoridades todas o que foi o fascismo e o nazismo. Portanto, rejeitam esse tipo de discussão. Esse uso de termos completamente desconexos da realidade brasileira para tentar amplificar alguma coisa. Por isso que 80% disseram não à tese do golpe. Se você olhar, nem os correligionários do presidente Lula, em tese, que votaram nele na última eleição, concordam com essa tese. Porque os brasileiros, nessa hora, não abrem mão da independência de pensar por si próprios. Essa é a razão pela qual, vou só me juntar a Ana e Silvio aqui, que o governo está desesperado na busca de controlar as redes sociais. Porque controlar veículo de comunicação, convenhamos, não precisa. Ou os veículos já estão dóceis, como a gente sabe, ou simplesmente as pessoas não dão importância ao que eles dizem. Então, onde é que está a independência, a liberdade de expressão acontecendo? Nas redes sociais. Daí o governo, bom, já que 80% não concorda, vamos controlar as redes para que eles não possam dizer que eles discordam do que nós estamos dizendo. A ditadura ainda teórica, quer dizer, em boa parte prática, pelo que a gente está vendo, levou um duro golpe ontem e levou um golpe da população brasileira nessa pesquisa. 80% disseram não. A tese estapafúrdia, mentirosa, fantasiosa, absurda do golpe, que não existiu. Óbvio, todo mundo viu.